A paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. O meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje, com a ajuda do Espírito Santo, trago um estudo da Palavra de Deus falando a respeito do sábado, visto que este é um assunto muito complexo e que muitos cristãos têm dúvida pelo fato de que há uma parte das igrejas cristãs que guardam o sábado e as outras não. Mas a pergunta é, o sábado é para a igreja ou não? Então é isto, irmãos, que eu irei mostrar para vocês na Bíblia, que o sábado ele não é para a igreja. E não é difícil de entender quando ouvimos somente a Escritura. O problema é que há uma confusão que se instalou por inúmeras interpretações e argumentações que muitas das vezes confunde as pessoas. Mas eu quero dizer para você, pegue a sua Bíblia e iremos analisar, iremos compreender se Deus quiser. Então, irmãos, aqui abrindo a nossa Bíblia em Atos, capítulo 15, nós lemos aqui a partir do verso 1 que diz assim: Entretanto haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar os irmãos: se não vos circuncidardes segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Veja que desce alguns irmãos da Judéia, certamente irmãos da parte de Tiago. Esses irmãos eram judeus convertidos ao Evangelho. E eles começaram a ensinar, olha, se vocês não se circuncidarem conforme a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. E então há uma controvérsia na igreja de Antioquia, que era uma igreja de maioria de gentios que se converteram a Cristo. Então veja que a partir desse momento a igreja envia, aqui diz nos versos seguintes, envia os irmãos Paulo e Silas a Jerusalém, para que lá com os apóstolos eles pudessem conversar e trazer uma resposta, trazer uma decisão para os irmãos. Aqui nós vemos a partir do verso 2 que diz assim: surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente discussão, Paulo e Barnabé com eles decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros irmãos subiriam a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratarem da questão. Depois de despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia, Samaria, narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles. Veja o que diz agora o verso 5. Então alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas tinham abraçado a fé, intervieram e diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Então veja que quando Paulo e Barnabé chegam lá em Jerusalém e relata tudo o que Deus fez entre os gentios, se levanta alguns que tinham fazido parte da seita dos fariseus, mas que tinham abraçado a fé, que tinham se convertido. E eles começam a dizer, não, essas pessoas que se converteram, eles precisam ser circuncidados, conforme a lei de Moisés, para serem salvos. Então veja, irmãos, claramente aqui é um ponto muito importante para entendermos que quando se diz aqui que era necessário circuncidar e observar a lei de Moisés, o sábado está incluído. As restrições alimentares e muitas outras coisas. Porque quando se fala de leis, de lei de Moisés, se fala de um conjunto de regras, de todas as leis
Ou seja, não é de uma lei específica, mas de todas as leis. E quando você abre aqui a Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, no verso 2, diz assim: Atenção, eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar toda a lei. Então veja o que Paulo está dizendo aqui. Que se alguém se fizer circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei, todo o conjunto de regras que Deus ordenou ali a Moisés que ordenasse ao povo. Então é muito importante entendermos aqui esse texto de Atos 15, porque esse texto é um texto que trata da questão o que os gentios devem fazer. Porque você vê que quando começa a controvérsia, a discussão, é enviado Paulo e Barnabé, e se eu não me engano Silas foi também, a Jerusalém para ali encontrar com os apóstolos e se reunir com a igreja que estava em Jerusalém para saber qual era a decisão e o que deveriam fazer os gentios que abraçassem a fé. E você vê que aqui no verso 6 diz assim: Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprouve Deus entre vós por minha boca que ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé. Então veja que aqui Pedro se levanta e dá testemunho. E esse testemunho de Pedro, ele está em conformidade com o que Paulo diz aqui em Gálatas, no capítulo 3. Veja o que Paulo diz aqui em Gálatas 3:5. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão da fé? Veja que Pedro está mostrando isso, que Deus conhece o coração das pessoas. E Pedro está relatando também o fato de que Cornélio, o centurião Cornélio e toda a sua família receberam o Espírito Santo e eles eram gentios. Eles não eram praticantes da lei. Eles eram tementes a Deus, mas não eram circuncidados e muito menos observavam prescrições alimentares, guarda dos sábados, festas, entre outras coisas. E Pedro está dando testemunho de que eles receberam o Espírito Santo pela fé. E aqui Paulo diz a mesma coisa. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé? É logicamente que é pela fé. Então, naturalmente, não nos é necessário a observância da lei. Ou seja, esses pregadores que ficam pregando e confundindo a cabeça das pessoas, eles dizem assim: não, se você não guardar o sábado, você não está agradando a Deus. Mas veja que não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo, porque nós agradamos a Deus pela fé. Nós agradamos a Deus quando nós buscamos a Deus com coração sincero. E você observa que aqui, quando no verso 9 diz assim: não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Ou seja, gentios que não conheciam a Deus, que mesmo que soubessem da lei de Moisés, nunca tinham praticado. Mas quando ouviram falar de Cristo, abraçaram Cristo pela fé e Deus purificou seus corações pela fé. Ou seja, não foi pela guarda do sábado, não foi
pelo um ritual de santificação, de purificação, não. Unicamente pela fé. Receberam o Espírito Santo, tiveram seus corações purificados. E Pedro ele continua dizendo: agora, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos pudemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus Cristo que nós cremos ser salvos, da mesma forma que eles. Veja o que Pedro diz, irmãos. Por que tentais a Deus? Veja bem, o que tinha sido colocado em questão? Os gentios devem se circuncidar e observar a lei. E veja o que Pedro está dizendo. Por que tentais a Deus? Impondo ao pescoço dos discípulos um jugo, uma canga, que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Porque nós sabemos que é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo que nós seremos salvos da mesma forma que eles. Então veja que muitos desses pregadores adventistas, entre outros, que defendem a guarda do sábado, eles dizem assim: Cristo cumpriu a lei para dar-nos o exemplo de que nós devemos cumprir. Irmãos, a Bíblia não diz isso. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5,17, diz que Cristo cumpriu a lei. Ou seja, se ele cumpriu, está cumprido. Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, somente Cristo. Somente Ele. Ele é o descendente de Abraão, ele veio cumprir a lei porque nós somos incapazes. E não tem como guardar a lei segundo a graça, porque muitos dizem assim: não, pela graça de Cristo, nós somos capazes de guardar a lei. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. A nossa salvação é unicamente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que precisamos observar princípios, regras morais, mandamentos, mas é necessário que nós venhamos a entender que essa argumentação que eles usam de que a graça de Deus nos dá condição para guardar o sábado, isso é mentira. Isso é mentira, porque você vê claramente que a luta é de Paulo, não só Paulo, mas você viu ali a palavra de Pedro, mas você vê o que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 4, verso 10. Observais cuidadosamente dias, meses, estações e anos. Receio ter-me afadigado em vão por vós. E aqui no capítulo 2, verso 21, ele diz: não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Ou seja, alguns desses doutores, principalmente do adventismo, que diz assim, que às vezes é feita uma pergunta para eles e diz assim: se a pessoa guardar o sábado, ele é salvo por isso? Ou se ele não guardar, ele é condenado? Aí eles dizem assim: não, o sábado não salva ninguém, mas todavia é necessário guardar. Irmãos, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Por que eu digo isso para você? Porque o sábado, ele era sombra de Cristo. Portanto, quando alguém, simplesmente o fato de alguém catar lenha num dia de sábado foi motivo para que essa pessoa fosse morta. Quando você lê aqui em Números capítulo 15, do verso 32 ao 35, você vê que um homem foi catar lenha ao sábado e Deus ordenou que ele fosse morto. E em Êxodo também, Êxodo capítulo 35, verso 3, há a proibição de que não se podia acender nem mesmo fogo num fogão dia de sábado. E quando você lê Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11, ali há o mandamento do sábado. E no mandamento do sábado era proibido que
todos trabalhassem, inclusive os animais. Ou seja, ali no mandamento do sábado é bem claro, onde se diz que nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o estrangeiro que habita em meio a ti, nem o escravo, nem o teu boi, nem o teu jumento fará trabalho algum no sábado. Então não era simplesmente a pessoa descansar enquanto os outros trabalhavam, o seu animal de carga trabalhava. Ou seja, se alguém na nação, Israel era uma nação, então tudo tinha que parar no dia de sábado. O sábado não é um dia de se guardar de forma individual, ele era guardado em comunidade. De maneira que o estrangeiro que estava ali tinha que guardar também. O escravo tinha que guardar. O animal tinha que guardar. Então você vê que hoje nada disso é feito. Às vezes a pessoa diz que está guardando o sábado e pega o carro e vai passear. Não existe isso. Não é assim. E quando você abre a sua Bíblia, em Levítico capítulo 25, você vê claramente aqui que fala-se também do ano sabático. Ou seja, a terra tinha o sábado para a terra. A terra era trabalhada durante 6 anos e no 7º ano ela descansava. Não se podia fazer obra alguma. E Deus abençoava que de modo que a colheita do 6º ano dava para o 7º ano, para o 8º ano, e no 9º ano eles ainda estavam comendo dela ainda. Então, era um conjunto, e tudo aquilo era sombra das coisas que deviam acontecer. Quando você lê Hebreus capítulo 10, aí muitos principalmente dos pregadores adventistas dizem assim, não, mas Hebreus trata da lei cerimonial. Mas o sábado é da lei cerimonial. O sábado está nos 10 mandamentos, que é a lei moral, mas ele pertence também à lei cerimonial, assim como os dízimos. Por que nós não somos obrigados a pagar o dízimo? Porque o dízimo era da lei cerimonial também. E tudo isso foi cumprido, era até o tempo da reforma. Quando você lê ali Êxodo 24, você vê que a aliança foi feita no 7º dia. Então o sábado era o dia da aliança, era o dia em que se celebrava a aliança. Portanto, se alguém acendesse fogo no fogão, era morto. Se alguém buscasse lenha, era morto. Porque o sábado era sombra de Cristo. Não somente o sábado, mas toda a lei, irmãos. Veja o que diz aqui em Gálatas, no capítulo 3, verso 24. Assim a lei se tornou. Veja que quando fala aqui a lei, se fala de todo o conjunto de preceitos, mandamentos e estatutos que foi ordenado a Moisés para Israel. Então diz aqui, assim a lei se tornou o nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegado, porém, à fé, não estamos mais sob o pedagogo. Então, quando chegou Cristo, nós não estamos mais debaixo da lei. E é necessário também, irmãos, que nós venhamos a compreender que tudo aquilo que a lei dizia era a sombra das coisas que viriam. Quando você lê aqui Colossenses capítulo 2, verso 16, diz assim, portanto, ninguém vos julgue por questões de comida, de bebida, ou a respeito das festas anuais, da lua nova ou dos sábados, porque são apenas sombra das coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Então, o ano sabático, o próprio sábado em si, porque veja que nós precisamos entender algo muito claro aqui. Qual que era o espírito do sábado? No sábado, segundo o que diz a palavra de Deus, as pessoas elas eram santificadas pela proximidade com Deus. Ezequiel 20:12.
O sábado era um sinal de santificação. Então, o sábado era um sinal de santificação, onde as pessoas, quando se reuniam, eram santificadas pela presença de Deus. Era o dia do descanso e era também o dia da aliança. Agora, reflita comigo. É em Cristo que nós somos santificados, é em Cristo que nós encontramos descanso eterno para nossas almas, e é em Cristo que Deus fez a sua aliança eterna. Então, o sábado para nós é Cristo. Quando nós que cremos em Cristo guardamos o sábado, ele é a aliança de Deus. Ou seja, por que Israel foi para o cativeiro 70 anos? Que diz ali Jeremias 25, segundo Crônicas 36, se não me engano, do cativeiro babilônico de 70 anos, porque o povo não guardava o sábado. Então Deus falou, vocês vão para cativeiro, para a terra repousar dos seus sábados. E lá eles ficaram 70 anos. Porque o sábado era o dia da aliança. Então violar o sábado era violar a aliança. E por isso que o sábado, como disse aqui em Colossenses, não só o sábado, mas todo o conjunto, mas principalmente o sábado, era sombra de Cristo. Então, Cristo é a imagem exata. Então, nós que cremos em Cristo, encontramos repouso, descanso para nossas almas. Nós cultuamos a Deus por meio de Cristo. Então, se nós cremos em Cristo, nós podemos ficar tranquilos e termos a certeza que estamos guardando o quarto mandamento, que é o sábado. E aí, nessa questão de dia de guarda, entra a questão do domingo. Irmãos, isso é outra história e é totalmente desnecessário. Não existe mais esse negócio. Então eu tenho que guardar o domingo? Jamais. Isso foi uma criação de Constantino com a Igreja Católica. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Você nunca vai encontrar na Bíblia um dia dizendo que você tem que guardar o domingo. Ou seja, aqui na casa de oração nós cultuamos a Deus todo sábado à tarde, porque nós entendemos que o sábado é um testemunho, mas não um mandamento. Porque se eu posso trabalhar no sábado, eu posso trabalhar no domingo, eu posso trabalhar qualquer dia, mas eu tenho que ter essa comunhão com Deus por meio de Cristo e é necessário ter um dia de reunião. E, logicamente, se temos a possibilidade de cultuar a Deus no sábado, é melhor ainda. Então, irmãos, quando nós continuamos aqui a leitura de Atos capítulo 15, nós vemos aqui no verso 19 que diz assim, agora... Aqui nesse momento, quem está com a palavra é Tiago, e ele diz assim, veja que as 3 colunas da igreja de Jerusalém eram Pedro, Tiago e João. Nesse tempo, Tiago estava presidindo a assembleia. E ele diz assim, eis porque pessoalmente julgo que não se devem molestar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas se lhes escreva que abstenham do que é contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde antigas gerações tem Moisés em cada cidade seus pregadores que o leem na sinagoga todos os sábados. E aqui no verso 29, ele diz assim, de fato pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nenhum outro peso além dessas coisas necessárias. Então veja que essa não foi uma decisão particular da Assembleia que estava reunida, os apóstolos e os anciãos, mas sim o Espírito Santo decidiu que os gentios que se convertem a Deus precisam se abster de quê? De imoralidade sexual, uniões ilegítimas, como vemos em Levítico 18 e outros textos, carne sufocada, que é quando o animal morre enforcado ou quebra o pescoço, se abster do sangue, o cristão não pode comer sangue, e da idolatria, que diz aqui, mas que se abstenham de carnes imoladas aos ídolos,
o sangue, carnes sufocadas e uniões ilegítimas. Então isto ficou prescrito para a igreja. A igreja não tem que pagar dízimo, porque dízimo era uma dívida que Cristo pagou. A igreja tem que contribuir com oferta de todo o coração. A igreja não tem que guardar sábado ou domingo, porque o nosso verdadeiro sábado é Cristo. Então, irmãos, eu poderia dizer muitas outras coisas, mas como vocês viram aqui, hoje alguém dizer que guarda o sábado, uma igreja dizer isso é pura loucura, porque como vocês viram, não era apenas um dia em si, mas tinha o ano sabático, o animal da pessoa não podia trabalhar, o escravo, quer dizer, o empregado, a filha, o filho. Então hoje isso não subsiste mais, porque quando Cristo veio, foi inaugurada uma nova aliança no seu sangue. Então aquelas prescrições eram para Israel e não para a igreja. Eu quero que os irmãos comentem, que os irmãos coloquem aí suas dúvidas, para que talvez eu possa estar gravando aí um segundo vídeo falando mais sobre este assunto. Mas eu espero que tenha ficado claro essa questão. Porque, irmãos, nós precisamos unicamente nos basear nos textos do Novo Testamento e não nos do Antigo. Aqui em Hebreus capítulo 9, verso 10, diz assim: tudo são ritos carnais, referente apenas aos alimentos, bebidas, oblações diversas, impostos somente até o tempo da correção. Então você vê que aqui em Hebreus está mostrando o quê? Que todos aqueles rituais da lei cerimonial, sacrifícios, ofertas, festas, e nisso inclui os dízimos, inclui os dias de festa, o sabate, todas essas coisas, eram apenas até o tempo da reforma. Então, quando Cristo veio, foi inaugurada uma nova era. Agora não precisamos de um templo como o de Jerusalém para adorarmos a Deus, porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. É lógico que os primeiros cristãos iam ao templo, eles continuaram se reunindo aos sábados. Isso foi mudando depois, porque eles estavam ainda inseridos no contexto de Israel, mas quando a igreja foi se espalhando pelas nações, então você vê claramente que Paulo foi muito perseguido pelos judaizantes pelo fato de que ele não pregava a circuncisão, ele não pregava a obediência à lei. Por isso ele diz ainda: se ainda eu prego a circuncisão, por que eu sou... Não tem sentido. Quando você lê aqui em Gálatas, ele diz isso: se eu pregasse a circuncisão, eu não seria perseguido, né? Aqui em Gálatas, no capítulo 5, verso 11, quanto a mim, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que sou ainda perseguido? Pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Veja, pelo fato de que Paulo realmente não pregava as determinações da lei, ele era perseguido por isso. É simples assim, pois se ele pregasse as orientações da lei, jamais ele seria perseguido pelos judaizantes. Então, irmãos, fiquem com Deus, que a paz seja com vocês. Deixe aí nos comentários suas dúvidas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.